Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula sobre complexo de inferioridade e os elogios. O complexo de inferioridade, ele impacta na vida de muitas pessoas, em diversas áreas, por exemplo, na área da beleza. A pessoa ela pode se sentir feia, se achar feia, né? Na área social, ela pode se sentir inadequada para estar em certos lugares, em certos ambientes. Na área profissional, ela pode se sentir incapaz ou se sentir inferior diante de outros profissionais. E o que é o complexo de inferioridade? Sabe aquele sentimento que faz com que você recue, que você não se acha capaz, que faz que você pensar que todo mundo é abençoado menos você, faz você muitas vezes se colocar no lugar de menor valor, sempre no pior lugar. Um exemplo. Sentimento de rejeição. Esse é um complexo de inferioridade. Por quê? Muitas vezes você não precisa nem ser rejeitado. Você se sente rejeitado sem ser rejeitado. Um outro exemplo, eu vou dar um exemplo aqui simples. Quando eu vou gravar esse curso, eu penso bem assim, um exemplo. Ninguém vai assistir. E por esse motivo eu vou e desisto. Desisto de gravar, desisto de escrever, desisto de contribuir, de compartilhar. E esse complexo, ele faz com que você, muitas vezes, abra mão de muitas coisas na sua vida. Por quê? Por você se jogar incapaz, por você se achar improvável. Esse complexo, ele te diz que você sempre é o mais fraquinho. A pessoa, geralmente, que passa por esses conflitos internos, que sofre com esse complexo de inferioridade, ela é cheia de conflitos internos. Pensa assim, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala bem assim, Ferraz, mas para você é fácil, você tem sorte, você já nasceu para isso, é muito fácil para você, né? Então as pessoas se colocam num lugar menor, sempre menor. E chega ao ponto assim das pessoas até te elogiarem, mas você não aceita. Ou tipo assim, não é que não aceita de recusar, não, mas não aceita porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Você descarta tudo. E as pessoas com esse complexo dão muito valor às coisas negativas. As coisas negativas têm um peso muito grande para a vida delas. Geralmente, essas pessoas estão sempre na defensiva, sempre desistindo, mas tudo no campo da mente, das ideias. Por exemplo, você recebe direção de Deus para escrever um livro, por exemplo. Daí você vai e fala, poxa, ninguém vai comprar esse livro. O que eu vou compartilhar nesse livro? E você já vai e desiste no campo das ideias mesmo. No capítulo 3 de Gênesis, corrigindo de Êxodo, né, Moisés ele tenta convencer a Deus de que ele é incapaz. E Deus fala que vai usar ele para libertar aquele povo no Egito. E ele tenta convencer a Deus que é incapaz. Por que ele tenta convencer a Deus que ele seria incapaz de fazer isso? Porque ele tinha complexo. Ele tinha vários complexos, ele foi criado longe da família, ele era como um intruso no meio do povo do Egito. E quando ele voltou para os hebreus, ele não foi aceito, ele foi rejeitado. E depois daquele homicídio, ele foi acusado, daí ele vai e foge. Então, por muitas vezes, o complexo, ele atrapalha o entendimento de Moisés diante do próprio Deus. Ele atrapalha o entendimento que Moisés tinha de Deus. O complexo, ele atrapalha o entendimento que Moisés tinha do próprio Deus. E olha a importância de sermos resolvidos e curados nessa área. Por exemplo, Davi ele foi rejeitado. Quem conhece a história de Davi sabe disso. Mas ele não se sentiu rejeitado. Ele sabia muito bem quem ele era. E isso não lhe impediu de cumprir o seu propósito. Imagine se fosse Moisés no lugar de Davi. Como seria? Este é o impacto do complexo na vida de muitos. De onde surgem os complexos? O bom de tudo é que nós não nascemos com eles. Nós aprendemos.
Geralmente na família, com os pais, com os irmãos, os amigos, na escola. E o melhor é que nós podemos também desaprender. E uma das origens é a superproteção aos filhos. Deve-se ter um equilíbrio na criação dos filhos, de instruir, cobrar, orientar, mas também confiar. E um outro quesito também importante é a leitura dos cenários, porque muitas vezes a pessoa que tem um complexo, ela fala bem assim, poxa, ele é bem assim, ele é bem sucedido, próspero e tudo, é porque os resultados dele são desse jeito ótimos, mas também olha a igreja que ele está. Olha a cobertura dele, olha a liderança que ele está. Olha, ele é discípulo de fulano de tal. Olha só quem é o pastor dele, é por isso que ele é assim. Muitas vezes na igreja a gente tem, no ministério a gente tem essas nuances, né? Às vezes na família, falar, poxa, fulano de tal, por exemplo, aquele primo rico, né? Você fala, poxa, também, olha onde ele nasceu, né? E a gente fica sempre fazendo essa leitura dos cenários e sempre nos colocando muitas vezes para baixo. Quem tem esse complexo procura muitas vezes sempre se colocar para baixo como o mais fraco, o mais fraquinho, o menos favorecido. E quais são os sintomas do complexo de inferioridade? O primeiro sintoma é o sentimento de inferioridade. Um exemplo. Vou te fazer uma pergunta. Por que você não evangeliza? É porque você acha que você não é capaz ou é porque você não quer? Por que você não tem uma célula? É porque você ainda não conseguiu abrir a sua célula ou é porque você se acha incapaz de ter uma célula? Quais são as suas metas para este ano? Elas são ousadas ou não? É porque você tem grandes expectativas? É porque você não tem grandes expectativas? Ou é porque você não acredita em você? Esse é o primeiro passo, sentimento de inferioridade. O segundo, grau comparativo constante. E quais são os sinais desse grau comparativo constante? Geralmente a pessoa ela não enxerga valor nas coisas dela, em suas coisas. Geralmente a pessoa se sente ofendido facilmente. As coisas dos outros sempre são as melhores, são melhores do que a sua. Eu não sei se você já se identificou com esses primeiros aqui sentimentos de inferioridade, né? Comparativo constante, porque no ministério isso é muito real. As pessoas elas acham que elas não são capazes, elas acham que não vão conseguir, elas se colocam como frágeis e são sentimentos de inferioridade, né? Grau comparativo, não enxerga o valor nas suas coisas, tipo assim, todo mundo prega bem, só que quando ela vai pregar, ela não prega bem, né? Todos têm uma célula abençoada, mas ela não pode abrir uma célula abençoada, né? São pessoas, muitas vezes, que, por causa desse complexo de inferioridade, elas olham para si como se elas fossem diferentes. Na verdade, assim, acham que são, tipo assim, é uma forma de orgulho também. Porque, de uma certa forma, ela olha para si e ela acha que ela é diferente de todo mundo. Quer dizer, todo mundo é igual, só ela que é diferente. Todo mundo prospera, só ela que é diferente. Então, por muitas vezes, são pessoas que, junto com esse complexo de inferioridade, vem também o egoísmo. Elas pensam somente nelas, elas só enxergam com a visão delas. E o terceiro aqui, não consegue se enxergar nos ambientes, né? O que seria isso aí? Por exemplo, chega um líder e diz que você tem condições sim de evangelizar, de abrir sua célula, de liderar, e você fala, eu? Não, claro que eu não tenho. Imagina, como que eu vou liderar uma célula? Como que eu vou acompanhar vidas? Como que eu vou evangelizar? Quem sou eu? Então, muitas vezes, a pessoa ela não consegue se enxergar nos ambientes. E também tem situações que a pessoa ela começa, às vezes, até a passar mal. Por exemplo, já vi pessoas que ministrando na célula e ela começar a ministrar na célula e ela passar mal de nervoso. Por ela estar exposta àquela situação, né?
Mas mesmo assim ela prosseguiu e hoje é uma excelente líder de célula, uma mulher, no meu caso que eu estou falando de uma mulher extraordinária. E ele pensa tanto dessa forma que ele fala assim, não, isso não é para mim. Abrir célula, ganhar vidas, liderar, não é para mim. Eu fui chamado para me fazer sentadinho, quietinho aqui, para mim não fazer nada. É quase isso que a pessoa fala. Por causa do quê? Do complexo de inferioridade. Ela não consegue se enxergar nos ambientes. E aí vem a autossabotagem, porque ela tem essa dificuldade de se enxergar nos ambientes. E daí, quando ela chega e ela tenta entrar nos ambientes, ela começa a ficar muito excluída. Ela mesma se exclui das pessoas, das rodas de conversa. E daí acontece o que? Geralmente ela acaba se isolando naquele ambiente. E quando pensa que não, ela está totalmente excluída mesmo, de fato. Daí ela fala bem assim, tá vendo? Eu não nasci para isso. Eu sabia disso. Aí entra o processo de autossabotagem, né? O quarto tópico aqui, busca reconhecimento constante. Muitas vezes essas pessoas com complexo de inferioridade, elas deixam de fazer suas coisas para servir a outros simplesmente por causa de um obrigado, do tapinha nas costas. Ela procura trabalhar sempre por medalhas, por aplausos, por elogios. Sabe aquelas pessoas que elas têm dificuldade em fazer aquelas coisas que ninguém vê? Elas querem fazer aquilo que está no que chama os holofotes, que chama a atenção, que as pessoas veem, que as pessoas podem aplaudir. Então, ela tem essa busca pelo reconhecimento constante. Tem a tendência de fazer apenas as coisas que os outros vão ver, aquilo que você faz. Muitas vezes que as pessoas não enxergam o que você faz, geralmente essas pessoas têm a tendência de procrastinar nessa área. Vou dar um exemplo simples, assim, limpar debaixo da mesa. Ninguém vê, então ela não limpa. Ela limpa em cima da mesa, arruma tudo, porque ela quer ser vista, ela quer ser aplaudida. Então, essa também é uma pessoa que tem complexo de inferioridade. Ela busca reconhecimento constante. E o quinto tópico aqui é o isolamento. Isolamento, porque ela se sente incapaz, ela se sente a menor, ela se sente a mais fraca, por ela não conseguir, muitas vezes, ela se sentir inadequada nos ambientes, não conseguir, muitas vezes, interagir com as pessoas nos ambientes. Ela vai se isolando. Mas eu te pergunto, por que você prefere ficar sozinho? Por que você prefere ficar sozinha? Por que se isolar? Porque você tem que questionar. Você tem que se questionar. Não é nem eu questionar você, é você se questionar. Porque talvez essa história que você esteja contando para você, ela não seja real. Porque a vida ela é muito curta para ser vivida com medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Todo medo. Tem uma tarefa para você. Aqui embaixo, para você escrever, digitar. Faça algo hoje que você considera ridículo e comente como vai ser aqui embaixo. Comente como é que você vai fazer isso. O que você vai fazer, aonde vai acontecer, que horas. Coloca o teu plano de ação aqui embaixo. E a segunda, qual dessas áreas você tem medo? Pobreza, falar em público, liderar, casar, medo de ser rejeitado. Qual dessas áreas você tem medo? Comente aí. Comente por que você tem medo dessas áreas. E agora eu tenho uma tarefa prática para você fazer pelos próximos 30 dias. Se esforce. Eu sei que durante esses 30 dias você vai falhar algum dia, mas procure todos os dias executar essa tarefinha, tá bem? Eu vou te pedir, enumere 5 características suas positivas e declare-as todas as manhãs ao se levantar. Então, se você tem dificuldade em encontrar 5 características positivas suas, pergunte para sua esposa, pergunte para sua mãe, para o seu pai. Pai, fala uma característica positiva minha. Mãe, fala uma característica positiva minha. Né? Meu líder, fala uma característica positiva minha. E ele vai falar, e você enumera essas 5 características e você vai declarar sobre a sua vida. Olha, Senhor, muito obrigado, Pai, por eu ser assim.
Muito obrigado por ter isso. Muito obrigado por ter aquilo. Muito obrigado por o Senhor me encher de ousadia. Muito obrigado por o Senhor me dar a visão do reino. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor me deixar sempre com fé, otimista, Senhor. Muito obrigado por o Senhor me dar saúde, coragem, intrepidez. Muito obrigado, Senhor. E você vai declarar todas as manhãs. Depois você vai enumerar 2 características suas negativas que precisam serem rompidas. Você vai ver as principais ali, aquelas 2 principais. E você vai fazer o quê? Você vai fazer o oposto delas. Como? Um exemplo. Você tem medo de ser rejeitado. Então você vai falar: Senhor, me faz irresistível, Senhor. Me faz irresistível. Me faz irresistível por onde eu passar. Me faz irresistível, Senhor. É uma delas. Um exemplo, a outra, você tem medo de fracassar. Você fala assim: o Senhor me faz indesistível, Senhor. Por onde eu passar, os projetos que eu pegar, que eu venha a ser indesistível. Aquelas pessoas que eu estiver conversando, que eu não venha desistir delas, Senhor. Me faz indesistível, Pai, em nome de Jesus. Saiba que você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. E saiba mais ainda, que ninguém poderá fazer você se sentir inferior sem o teu consentimento. Aula de hoje, complexo de inferioridade e os elogios. Foi um prazer.